A reparação de Adam Harishon. Adam Harishon foi o primeiro ser humano criado diretamente pelo Criador. Ele insuflou uma parte espiritual direta nele, não é? E ao qual o converteu em uma alma muito elevada e também potente. Por isso que seu pecado foi imenso, pois a sua alma, por isso também a sua alma regressou nos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacó, para ser reparada. Vamos resumir aqui os erros que cometeu Adam Harishon para entender a tarefa que ele teve que reparar, não é? E que se colocou ali, se desembocou sobre os patriarcas. Na Guemará Maserhet Sayedrin diz o seguinte: Adão foi idólatra, não é? Explicam os nossos sábios que essa frase, obviamente que Adão reconhecia Deus que falava com ele. Porém, quando ele veio o serpente, né, que é o Samerman, e convenceu de que com medo o fruto seria como que eles seriam como deuses. Nesse momento pensaram que isso era possível, já que seguramente Deus havia passado por ali e havia comido da árvore, e isso se chama idolatria. A questão aqui é trazer Deus para o mundo criado, dentro da criação dele, num aspecto de que ele tome forma dentro dessa criação e participe também daquilo que até anjos ou homens participam. Não tem como isso acontecer. Adão se equivocou ao escutar o mau conselho da sua esposa Rava e aceitou transgredir a ordem de Deus, como Deus mesmo o criticou. Serás maldito porque escutaste a tua mulher. Bereshit 3:17. Adão pensou que se lhe abririam os olhos e seria mais sábio, teria melhor visão do poder, porém, na verdade, pelo meio do seu ato de comer o fruto, ele misturou o bem e também o mal, que até então estavam totalmente separados. A partir desse feito, nós confundimos o mal com o bom. Não conseguimos diferenciarmos o negativo do positivo. Isso aqui são 3 erros. O quarto erro, quando Deus, né, busca Adão, vai atrás dele, ele se esconde pensando que existia a possibilidade de esconder de Deus, tratando de evitar, assim, a sua responsabilidade. Quinto erro, quando Deus lhe fala sobre o pecado que ele cometeu, Adão devia reconhecer o seu pecado e suplicar ao Criador por ele, né, perdão por esse pecado, em lugar de culpar a sua mulher. Sexto erro, Deus criou 7 céus e uma terra. Ao finalizar a criação, pôs Deus a sua morada no paraíso terreno, quer dizer, aqui na terra, só que em outra dimensão. Ao pecar, Adão, Deus se retirou e subiu, né, ao primeiro céu, como o assassinato de Abel, ele foi para o segundo céu. E na geração de Enor, quando cometeram idolatria, subiu ao terceiro céu, e na geração do dilúvio, né, ao quarto, na Torre de Babel ele se retirou até o quinto, e em Sodoma e Amorá ele foi até o sexto, Sodoma e Gomorra, e com a libertinagem do Império Egípcio, antes de baixarmos lá, Deus se tirou até o sétimo céu. Então ele se tornou mais distante de nós, então foi com Adão que começou essa retirada do Eterno.
Sétimo, depois que Adão teve seus 2 filhos, ele se afastou da sua mulher durante 130 anos, já que viu o resultado da tentação que Rava lhe provocara. Durante essa época, dizem os nossos sábios, que ele não cuidou da sua pureza masculina e derramou sêmen em vão, criando assim seres espirituais negativos. Oitavo erro: antes de ser expulso do paraíso terreno, depois de ser julgado, já que Deus o convertera em um mortal, depois de tirar dele 98% da sua alma, para deixar somente 2%, para reparar Adão Harishon. Observou no depósito de almas, chamados Guf, uma partícula de alma muito iluminada, porém sem vida, quer dizer, um ser que não nasceria nem morreria. E ele pergunta a Deus: quem é essa alma? Ele perguntou a Adão. E foi respondido a ele: essa alma é uma alma muito potente, porém não tem vida, lhe respondeu o Eterno. Deus me destinaste 1000 anos de vida, ele tinha que viver 1000 anos. Eu vou doar 70 anos para essa alma. Disse o Zohar que quando chegou Adão aos 930 anos, ele se arrependeu e não quis doar esses 70 anos para a alma que logo seria o rei Davi. Então Deus lhe disse: não lhe darás, mas também não viverás. Desse modo, Adão faltou com a sua promessa. Estes erros deviam ser reparados e a tarefa começou com Avraham Avino, quando pediu a Deus ser o progenitor do povo elegido e obter a alma de Adão, assumindo a reparação de todas as almas fundidas. Isso está insinuado nas abreviaturas das 5 letras que compõem o nome de Avraham Avino, em hebreu, e que formam a frase: ele veio reparar Adon Harishon, o mal. Está aqui em cima, ó. Nós temos Avraham, e aqui pegamos ó, o Beit, o Aleph, o Rei, o Mem, que está aqui, ó, só que aqui muda, porque aqui ele está na frente, não no final, e finalmente a letra Reis. Então, Bo Adam Harishon, aqui eu não consigo fazer a leitura correta, né? Vou falar aqui mais ou menos, Marracon, né? Da ator, mas eu não tenho certeza se a sonoridade é essa. Mas aqui o fato é que esse nome Avraham, ele tem aqui, está codificado, né? O nome é Boadan Harishon, ele veio consertar Dan Harishon, está codificado no próprio nome Adão, no próprio nome Avraham, perdão. Ainda mais, há uma incrível insinuação em que o valor numérico dos nomes das duas famílias, né? A primeira começou um mundo, que é Adão, Rava, Caim, Abel, e o terceiro deles, Sete, e a segunda, que foi a primeira da Kabbalah, né? Formada por Avraham, Sara e Tzahak, ambas têm o mesmo valor numérico para insinuar que, dessa forma, a primeira família, né, de cabalista veio reparar os pecados da primeira família do mundo. Dessa maneira que os patriarcas repararam Adão e as matriarcas vão reparar Rava. Veja, então nós temos Avraham, aqui escrito, com gematria 248, Sara com 505, Shin 300, Reis 200 e Reis 5, Itzhak com 208, então Yud 10, Sad 90, Ret 8 e 100 do Kuf 208. A somatória de todos esses nomes aqui vai me dar a gematria de 961. Quando pegamos o nome Adão, Rava, Caim, Ravel e Sete, então Adão tem gematria 45, Aleph 1, Dalet 4 e o Men 40. A Rava tem gematria 19, Het, Vav, Rei, que é Ret é 8, Vav é 6 e o Rei 5, dá 19. O Caim tem 100 do Kuf, Yud 10 e no final 50, 160. Ravel, ele tem o Re, que é 5, o Beit 2, o Lame de 30, 37. E 7, que é Shintav, 300 mais 400, 700. E também vai dar 961. As duas famílias é a mesma coisa, é a mesma reparação. Aqui nós temos Miat Rampelá, que é onde diz que é a entrada e saída de almas, não é? Que está em Hebron. O interessante é analisar como Deus ordena a Adão que se vá
da terra sagrada, do Gan Éden, como a gente leu hoje, não é? Que Deus, ele ordena a Abraão vindo abandonar tudo, e que ele volte à Terra Santa. E é sabido ainda que a cova de Mearat Harmerpelá é a porta do paraíso, obviamente que em outra dimensão. E por isso decidiram Adão e Rava ser enterrados ali, já que por culpa de Rava eles saíram do paraíso. E por isso que ela foi a primeira a ser enterrada, na porta espiritual do Gaed, convertendo-se na primeira hóspede dele, né, ou dessa tumba. Ao ser Abraham e Sara a continuação espiritual de Adão e Rava, se entende porque Abraham Avino se esforçou em comprar esse lugar para ser enterrado ali, igual Rava foi enterrada antes de Adão. Sara foi enterrada antes que Abraham, simbolizando assim a conexão entre ambos, não é? Isso vai estar no El Adamor de Harhilim. Muito bem. Agora aqui segue Abraham vindo repara o pecado de Adão. Os três patriarcas iniciaram a tarefa de reparação, corrigindo as 8 falhas de Adão, Harishon, como afirma o Zohar, não é? No começo da Parashá Mishpatim. Os patriarcas são a reencarnação de Adão, Harishon. Primeiro, Abraham vindo nasce na casa de um grande idólatra, Tera, por natureza e educação. Abraham Avino devia ter sido um grande idólatra, como foi o seu irmão Nahor. Sem embargo, aqui, Abraham Avino declara a guerra toda à idolatria. Veja, ele declarou guerra. Rompeu as estátuas, quebrou todas as estátuas do seu pai, desafiou o rei Nirode e se converte em um grande monoteísta e se dedica a difundir o monoteísmo. Converteu muitos idólatras em crentes para reparar, deste modo, o primeiro pecado de Adão, Harishon. Esse mesmo caminho seguiram seus filhos de Abraham, Avino e Isaac, quem esteve disposto a sacrificar para cumprir a vontade de Deus, ele mesmo deixou se sacrificar, e depois Jacob, quem foi o pilar do estudo da Torá e o amor a Deus. Esse foi o primeiro reparo. Para se reparar a segunda parte, ou seja, o conselho negativo que ele recebeu de Rava, né, o que ela deu a Adão, os patriarcas obedeceram os bons conselhos das matriarcas. Por exemplo, Abraham Avino se lhe ordena obedecer à sua esposa. Tudo que lhe diga Sara, né, ele deve fazer. Por exemplo, quando ela manda Ismael e Agar embora, ele não queria fazer isso, e o anjo aparece para ele e manda ele respeitar ela, porque ela era uma profeta. Jacob obedece à sua mãe Rívica a respeito das bênçãos que deveriam receber do seu pai. E, da mesma forma, obedece o bom conselho das suas esposas, matriarcas Raquel e Leia, quando lhe dizem que havia chegado a hora de regressar à Terra Santa. Mais um concerto foi feito aqui. 3. Para reparar a comida proibida, o fruto proibido do paraíso, que misturou o bem e o mal, Abraham Avino edifica lugares de onde oferece comida e bebida grátis para todos os viajantes, e depois de comer, Abraham Avino nos convencia de deixar a idolatria e crer somente a Hashem, de forma que, mediante a comida, separou de novo o bem e o mal. De maneira mais específica, Jacob comprou a primogenitura de seu irmão Esav por um prato de comida, e isto lhe converteu em merecedor das futuras bênçãos que tinham que dar, o seu pai Isaac tinha que dar. Isto está insinuado no feito das palavras de primogenitura e bendição em hebreu se escrevem com as mesmas letras. Veja que eu tenho Berahá, Beit, Reish, Kaf, né? O Raf, na verdade, a Kaf e o Raf, aqui não tem um pontinho, Raf e Rei. Berahá e Becorá, ou Berorá, como está aqui, olha, Beit, o Raf, o Reish e o Rei. As duas palavras, tanto Berahá, que é bênção, como primogenitura, têm as mesmas letras e, portanto, têm o mesmo valor gemátrico de
272. Muito bem. Separando uma vez mais o positivo do negativo por meio da comida. Finalmente, as bendições foram retiradas de Esaú mediante a comida que lhe preparou o seu primeiro, né? Yaakov, que preparou primeiro Yaakov a Itsarraque, o Esaú se atrasou. Muito bem. Para reparar o quarto ato de Adão, Arishon, ele se esconde da falta de disposição de realizar a vontade de Deus. Os patriarcas sempre estiveram dispostos a obedecer às ordens de Deus, cumprindo sua vontade. Apesar das dificuldades, todos utilizavam as mesmas palavras. Ineni, eis-me aqui, quer dizer, aqui estou para fazer a tua vontade. Bem, aqui nós temos a tumba de Jacó vindo lá em Israel, né? E aqui tem escrito exatamente Yaakov Avino, aqui embaixo o nome dele. E nós temos uma estrela de 5 pontas, que é tão discutida aí no cristianismo, essa estrela de 5 pontas. E fala-se tão mal, mas na verdade essa estrela ela é a estrela chamada estrela de Sara, né? Muito bem. Aqui nós temos a tumba de Abraham vindo, que coisa bonita, ó, todos os judeus lá em volta rezando, os cabalistas rezando na tumba de Jacob, na internalidade, né, muito bonita. Veja, sem uma imagem, sem nada, e aqui está, né, a tumba de Abraham vindo, e do lado aqui, ó, de Itzarraque vindo. Então a gente viu a primeira de Jacob, está aqui fechada. Agora a gente viu a tumba de Abraham vindo e a tumba de Itzarraque. Veja, é um costume da Torá os judeus estarem na cova dos sábios para receber ali fagulhas da alma desse sábio, né? Esses lugares costumam ter muitos e muitos milagres que nem se imaginam. 5. Contra o pecado da falta de reconhecimento e de súplica do perdão do Criador, os patriarcas sempre foram temerosos de pecar. Estabeleceram 3 rezas do dia, insinuando na palavra do Shema, que são Shaharit, Minha e Arvit. Veja, o Shin de Shaharit, o Mem de Minha e o Ain de Arvit. Então, cada um dos patriarcas estão ligados aqui. Abraham Avino estabeleceu a reza da manhã, Itzarraque da tarde e Jacob da noite. No momento do dia, para a reza, está insinuado na segunda letra do nome do patriarca, correspondente, né, à terceira letra do nome da reza, coincide com a terceira letra do nome do patriarca, e assim sucessivamente. Eu vou explicar melhor para vocês aqui. Eu tenho Abraham, aqui está o nome, o horário, Boker. Isso que a gente fala Boker Tov, no nome de Itzarraque Tatsarovi, não é? Que é tarde, e aqui no nome de Jacob Taarbi, que é noite. Então, veja, por isso que no Shema eu tenho aqui configurado Shaharit, veja, do Shin, Men, que é Minha, o Ai de Arvit, e aqui nas 3 rezas, na segunda letra de cada nome, eu tenho o horário da reza. E um pouquinho mais adiante, quando eu pego o nome Abraham, que agora está escrito na vertical, eu tenho aqui, ó, dentro do nome dele, ó, Shaharit, tá vendo? A mesma coisa que tem aqui, usando a letra Reish e também a reza, mostrando 3 formas de identificar isso muito claramente. Itzarraque, aí eu tenho um Minha, porque eu tenho a letra Het aqui dele, ó, no meio. E o nome é que o Jacó foi chamado de Israel, né? Depois que ele é transformado. Então, eu vou ter aqui, ó, a palavra Marive, tá vendo? Marive, que é uma forma, o Mi Arvit, na verdade, né? Mas está Marive, realmente. Então, que é a reza, tá vendo? Que ele colocou que é a reza da noite. Muito bem. Então, essas rezas que são construídas, né, com o nome dos patriarcas, né, ou até mesmo a palavra Arvit, aqui que também pode ser colocada aqui em Marive, também dava para botar aqui, mas botaram Marive, né? Então, veja, os patriarcas, eles estabeleceram as 3 rezas, né, e que tem 100 bênçãos, como a gente viu hoje de manhã.
6. Para reparar o aleijamento de Deus, ou afastamento de Deus, até o sétimo céu, começaram os patriarcas o acercamento de Deus até nós. Até nós. Como disse os nossos sábios, Abraão vindo, trouxe Deus até o sexto céu. Ele estava no sétimo, como havia subido do céu a céu, agora ele trouxe Deus até o sexto céu, desceu um degrau. Itzarraque trouxe ao quinto, e Jacove ao quarto. Levi, né, as tribos, ao terceiro. Querate ao segundo. Arã ao primeiro. E Moshe e Aharon trouxeram que Deus morasse na terra, como indicam os versículos, e Deus baixou até a montanha do Sinai, Shemote 19 e 20. A presença de Deus encheu o tabernáculo, Shemote 40 a 34. 7. A reparação do derramamento de sêmen em vão de Adão era uma tarefa difícil, já que as suas consequências foram graves. Começou com a ordem de Deus, Abraão vindo para que se fizera um abrite, uma circuncisão, ao que está o prepúcio, não é? Lá não é falado prepúcio, mas sim é falado orlar, né? E a gente vai entender isso em outro momento. Então, ao que está o prepúcio, que simboliza a impureza, a Torá considera o brit como um começo da reparação do corpo. Isto faz alusão que é a reparação de Adão Harishon. Começou no berit de Abraão vindo, e por isso ambas as palavras berit e Adão Harishon têm o mesmo valor numérico. Se a gente pega aqui, onde está? Deixa eu ver. Ah, está aqui. Então, veja, Beit, Reish, Yud, Tav, Berit, ou Brit, como nós falamos, 400 do Tav, 200 do Reish, mais 10 do Yud, mais 2 do Beit, 612. Hadam, aqui então em Hadam, eu tenho 45 de Adão, mais 5 do Rei, mais Harishon. Então, vamos fazer a conta aqui, ó, 5, 205, 206, 506, 512, com 50, 562, não é? Mais 50, então 612 também. Esta tarefa seguiu com Tzarraque e Avino, que cuidou da sua pureza masculina, né? Por completo. Igualmente a Jacove Avino, apesar de ele ter se casado com a idade tardia de 84 anos, ele cuidou da sua brite como ele mesmo, como manifesto ao final dos dias, quando se dirigiu ao seu primogênito Ruben, foste formado da minha primeira gota de sêmen, Bereshit 49:3. Assim mesmo, Yosef se converteu no símbolo de resistência masculina. Então, ante as tentações femininas, quando sendo um menino, esteve só no Egito, e a sedução da esposa do ministro Potifar. E apesar disso, ele não se impurificou. De verdade, a questão ali da descida ao Egito teve a ver com o pecado de Adão Harishon, dos 210 anos que permaneceu ali, não é? 130 foram de sofrimentos, pagando todos, né? A todos nós, os descendentes espirituais diretos de Adão Harishon, seus 130 anos de impureza masculina. E é por isso que, por meio de Jacove e Yosef, os denominados como os mais cuidadosos da pureza masculina, que baixamos e descemos ao Egito. 8º. O primeiro patriarca Jacove e seu filho Yosef se dedicaram a reparar o erro de Adão Harishon ao arrepender-se de doar os 70 anos para a alma de quem seria o rei Davi. Como disse nossos sábios, Jacove teria de viver como seu pai Tzarraque, 180 anos. Porém, ele viveu 147 anos. Deu aqui Deixa eu agora ver aqui como é que... Deu uma travada aqui agora. Vamos ver aqui, ó. Agora sim. Ele viveu 37 anos. Deixa eu só ver aqui. Sua vida foi dividida. Espera aí, gente. Desceu muito aqui, ó. Vamos subir um pouquinho aqui para a gente entender que o negócio deu uma descida aqui que eu perdi. Aqui o foco da leitura. É umas coisas que acontecem
Então, veja, então ele se arrependeu. Então, Jacob tinha que viver como seu pai Isaac, 180 anos, porém viveu 147 anos. E doou 33 anos, né? Quem doou aqui foi Jacob, né? E seu filho Joseph tinha que viver como ele 147 anos, a mesma coisa de Jacob. Porém, ele viveu 110 anos, quer dizer que ele doou 37 anos junto, complementaram os 70 anos do rei Davi, que foram a vida desse rei Davi, por isso sua vida foi dividida em duas etapas. 37 anos como um grande cuidador e guerreiro, né? Um cidadão e guerreiro, e 33 anos ele viveu como rei de todo Israel, que foram os anos de Jacob, né? Então, chamado também Israel. E isso lhe ensinou ao rei Davi que um dos versículos do Terrilim, 146:3, não confio nas doações de Adão, né? Veja, ou alguém que não tem palavra, quando chegou a hora de morrer, nesse dia ele pediu, não é, o controle, né? Disse que Deus, peraí, gente, deixa aqui, me enrolou todo esse, deixa eu tentar ver isso aqui melhor, né? Não confie em doantes, em um Adão, em um ser que não tem palavra quando chegou a hora de morrer. E nesse dia pediu o controle a Deus, ele perdeu. Então ele estava queixoso, né? Aquele que Deus, o Deus de Jacob, está em sua ajuda, né? Referindo-se a Dan Harishon, que quis doar o dia de sua morte e se arrependeu. Vamos dar uma olhada aqui para ficar mais claro, no Terrilim 146:3. Esse versículo que a gente vai ler tem a ver com esse Midrashim que está falando dessa doação, não é? Da vida, não é? Desses 70 anos que seria doado para o rei Davi. Então é 146:3. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar o texto. Então veja. El Tave Terru Beni Divin Bebem Adam Shein Lo Teshua. Muito bem. Aqui é uma tradução mais próxima, não é? Não confie no grande, não é? No homem mortal, em Adão, que não pode salvar. Então, a ligação que tem aqui é com essa doação que Adão Harishon ia fazer, não é? Mas chegou na hora, ele não quis, ele se arrependeu. Graças a Deus, né? Jacob ensinou que a doação de Jacob, a vida em seu filho Yosef, foi que Deus lhe deu a vida, não é? Então, essa maquete de Adão, Arishon, e tudo isso está insinuado no próprio nome de Adão, que forma as iniciais das palavras dos patriarcas Davi e Machia, como a gente já viu muitas vezes. Avote, do Aleph, Davi da segunda letra e Machia da terceira letra, mostrando que eles viriam, não é, para salvar o que Adão não conseguiu. Aqui é a entrada da tumba de Adão e Rava em Merat Hamerpelah. Está vendo aqui? Aqui é a entrada dessa tumba. Essa foto aqui é de 1920, né, mostrando também o local dessa cova. Resumindo todo o anterior em uma tabela, né? Idolatria, eles fizeram o erro, pensaram que eles poderiam ser Deus. Eles não deviam obedecer os maus conselhos das suas esposas. Eles deviam, por meio do fruto proibido, comida, mesclar, né, misturar o bem e o mal. Eles fizeram isso. Eles se escondem de Deus, não assumem os pecados diante de Deus. Não reconhecem seu pecado e não pedem perdão nem rezam. Começam a afastamento de Deus da terra até o sétimo céu. 130 anos de impureza masculina.
E o oitavo não cumpre com sua promessa de doação de 70 anos para o rei Davi. Muito bem. Então, aqui, ó, a primeira questão, né? Então, eles tinham que ter a crença plena em Deus. Conseguiram. Romper as estátuas, né? A reparação era essa, ter crença plena em Deus. Abraão rompe com as estátuas e difunde o monoteísmo. Isaac está disposto até a ser sacrificado em nome de Deus. Jacob representa o pilar de estudo da Torá. Então, veja, no segundo erro, não obedecer os maus conselhos da esposa, agora eles tinham que obedecer os bons conselhos da esposa. Lembrando que essas esposas aqui são mulheres de Torá, tá, gente? Não tem nada a ver trazer isso para uma linguagem do nosso mundo. Obedecer os bons conselhos de Sara, foi Abraão que consertou, e Isaac nada fez, porque não tinha necessidade. Obedecer a sua mãe Rívika, no caso de Jacó, e escutar o conselho da sua esposa, Raquel e Leia, para sair da casa de Labã. Aqui é a questão da comida, né, que misturou o bem e o mal. Então, por meio da comida, separar o bem do mal. Então, Abraão oferece comida e se aleja da idolatria, ajuda as pessoas a saírem da idolatria, tirar da mente das pessoas. Aqui, o Jacob, o Isaac pede comida para dar as suas bendições ao bom e ao mal. Isto se verá no seguinte capítulo. Aqui o Jacob separa a primogenitura e as bênçãos do malvado Esaú mediante a comida. Se esconder de Deus está sempre, sempre, ó, não é uma hora do dia, nem 10 minutos, em qualquer momento está à disposição de Deus. Então, ele respondia, o Abraão, a cada chamado de Deus, dizendo, Ineni, Ineni, ou Ineni, né? Eis-me aqui. Disposto sempre, Isaac, a cumprir a vontade de Deus, inclusive quando ia ser sacrificado. E Jacó, quando Deus lhe chama, ele responde também, Ineni, eis-me aqui. Não reconheceu o seu pecado e não pedir perdão nem rezar. A reza inclui o rezo da pedição de perdão ao Criador. Estabeleceu a primeira reza, Shaharit, foi Abraão. Estabeleceu a segunda reza, Amihá, foi Isaac. E a terceira reza foi, à noite, foi o Arvit, que foi Jacob. Veja, tudo a gente já mostrou lá em cima, codificado no nome deles mesmos. Começa o alejamento de Deus da terra até os sétimos céus. Então, o que tem que fazer? Trazer de volta. Então, Abraão causa ao Deus que ele se acerque desde o sétimo céu e desça ao sexto. O Isaac faz ele descer do sexto céu ao quinto. E ele faz com que Deus baixe até o quarto céu. Né? Esse é o Jacob. Depois as tribos vão fazer o resto do serviço. 130 anos de impureza masculina. Cuidar e manter-se essa pureza. Se circuncida e se mantém em um nível de pureza muito alto por toda a sua vida. Esse é o Abraão. O primeiro judeu a ser circuncidado ao 8º dia, né, também um homem sagrado, Isaac. Se abstia durante 84 anos até a sua boda e educar o filho como Yosef a ter uma resistência masculina. Não cumprir a promessa de doação ou qualquer outra promessa, né? Então, veja, ele não paga a doação, o Adão, aqui Abraão também não é feito por Isaac, mas é feito por Jacob, que doa 33 anos, e Yosef doa 37 anos, para completar os 70 anos da vida do rei Davi. Muito bem. Essa foi a primeira reparação, né, feita por Abraão, não é? E foi muito bonita, né, da gente entender um pouquinho mais profundamente aqui a Torá e essa questão da reencarnação